Aqui é um lugar especial, né? A gente prega vendo assim a imensidão da nossa cidade. Os prédios, as profundezas ali de Coqueiral, né? É Coqueiral, né? Embaixo. Como é que pode ser do céu sem embaixo? Não fui. Aqui é a atenção do céu, né? Pois é. Para mim é bom estar aqui com vocês. Eu estive muito ruim. Ontem eu ia para uma igreja, não pude ir. Mas hoje, pela graça de Deus, estou com vocês. Amém. Eu sei que a oração de muita gente fez com que eu estivesse aqui. Amém. E tem gente que eu estou vendo que está visitando a gente aqui, né? Eu estou vendo pelo menos 1, 2. Ali não visita mais não. Ali foram duas ovelhas rebeldes aqui, correndo do avesso. Mas eu tenho para a glória de Deus. O meu primeiro pedido foi para que mudasse para trabalhar. Não é? Pois é. Ele não trabalha, dá trabalho. Mas esse não trabalha não, porque são mesmos. É presente que Deus mandou aqui para a igreja de jogadinho. Eu vou contar uma ilustração para vocês. Tinha um jovenzinho que ele ia participar de um grande seminário. Tinha um grande pregador que ele ouviu falar que estava em determinado lugar pregando e tinha grande multidão. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Esse também foi meu ovelha. Né? Mas ali depois a gente tem que fazer alguns ajustes. Mas que bom de Deus. Amém. E eu sei que o seu trabalho é a revolução desse nome. Amém. Tem isso aqui, eu tenho que igreja. Isso aqui é nosso também. Isso aqui é nosso. Isso aqui já recebi na minha casa. Lembra? Sim? Lembra ou não lembra? Não dá nada. Depois eu vou refrescar, né? Tá bom? Vou dar um refresco. Mas vamos lá. E esse rapaz, ele sabia que ia passar o dia todo nesse lugar. E a mãe dele, olhando para ele, sabendo de suas necessidades, sabia que ia precisar fazer ali um lanche, uma refeição. Não é? Quando a gente sai, a gente carrega o tipo, sabendo que a gente vai passar bem fora, e levamos até a nossa barriga do nosso almoço. E a mãe preparou um cesto para que ele levasse ali algo para comer. E assim, a gente pode até imaginar que ele pegar aquele cesto, está pesado, eu vou caminhando, é longe, e ele pensar até em deixar ou tirar algumas coisas de dentro. Mas a mãe insiste para que ele leve, porque assim sabia que o menino ia ficar esgotado e iria precisar de um bom alimento. E ele, pela insistência da mãe, leva tudo. Ele vai caminhando com aquele cesto na mão, né? Eu imagino um cesto de piquenique que a gente vê aí nos filmes, né? Não sei se vocês têm esse cesto. A minha esposa tem o sonho de ter um cesto desse, ainda vou comprar, né? Mas a gente faz um piquenique de vez em quando. Isso é muito bom. E lá vai o jovem, em determinado momento, eu acredito que ele olha para a cesta, abre, vê o que tem dentro, e dá aquela vontade de comer. Quem aqui nunca foi para um lugar longe e ali está no ônibus ali, quando sai uma caravana da igreja mesmo, dá vontade de dar uma beliscada ali e comer uma das duas bananas, a maçã, a bolacha creme cracker, o pão queijo, dá vontade? Dá. O perigo é porque você está com aquilo ali na mão. Se tivesse na mão de outra pessoa, né? Por isso que eu, quando viajo assim, eu deixo tudo na mão da minha esposa, para não correr o risco de lá de beliscar. Mas ele chega naquele local onde tinha muita gente. E aquele pessoal assistiu toda a palestra, maravilhada por muito tempo. E percebia-se que aquele pessoal também que estava ali não tinha se precavido como o menino que
forma a levar o seu alimento. Essa história a gente conhece, né? Está nos Evangelhos. No livro de João, no capítulo 6, fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. O texto ele diz que quando Jesus termina ali a sua palestra, que percebe o pessoal ali, Felipe chega perto dele e diz assim: Senhor, e agora? Onde a gente vai arrumar comida nesse povo? E Jesus diz assim: comprei os pães para dar para eles. Mas que coisa interessante, né? Essa palavra me chama a atenção. Sabe por quê? Eu vou dizer no final. Vou esquecer dele. Filipe olha para Jesus, para a multidão, e diz assim: 200 denários não seriam suficientes para comprar com essas pessoas, porque era muita gente. Eram quantas pessoas? Mais de 5 mil. Mais de 5 mil. Conta-se 5 mil homens, mas assim, na conta não entrava criança e mulheres. Então a gente deve imaginar mais ou menos uns 8 mil, ou até mais de 10 mil, se levar em consideração que foram mulheres com família, sei lá. Mas era muita gente. Muita gente. E de repente, 200 denários no reino. Você sabe o que quer dizer 200 denários? Seria 200 diárias de serviço. Vamos fazer cálculo? O salário mínimo hoje, quanto é o salário mínimo? 1.500. 1.500 mais ou menos. 1.520. Eu vi alguma coisa na internet, não sei se é verdade, para aumentar para 1.800 alguma coisa, é isso? Não. Então, mais uma frente do governo. Só se for em São Paulo. Mais uma frente do Brasil. Mas é muito que a gente está na internet. Bem, vamos fazer conta, vamos dividir. Quando é que sairia uma diária hoje? Dividindo aí o salário de quantos dias? 30. Oi? 30. 30? Eu acho que é 75. 75? Eu acho. Quem está fazendo a conta aí? 50, né? É, 50. 50 reais. 200 diárias. 50 reais. Então vai dar quanto de dinheiro aí? Nem por dia, né? 10 mil. 10 mil. Nós vamos para hoje 10 mil de pães. Não alimentaria aquela multidão. Aí André, né, irmão de Pedro, chega perto de Jesus e diz assim: olha, mestre, tem um rapazinho aqui que ele tem um cesto com 5 pães de cevada e dois peixinhos. Olha que coisa, né? Jesus diz assim: traz o rapaz aqui. Peçam para que a multidão sente-se na relva e vamos orar. E todos nós iremos. E a gente vê que coisa maravilhosa, né? Jesus, ele ora, ele agradece a Deus pelo pão e pede para que todos sejam alimentados. E no final a gente percebe que todos foram bem alimentados. E ainda 12 pedaços de pão ali sobraram. E Jesus diz: olha, recolhe o que sobrar para que não se estrague, para que não se perca. Algumas coisas para a gente observar. Lembra da palavra ali que eu falei? Compreende? Sabe por quê? Porque ele estava envolvido na história. Não era apenas ali vai dar e compra.
Mas tem uma outra coisa também. Jesus queria que os discípulos colocassem na mente dele o trabalho de servir ao próximo. Servir. Muitos momentos a gente está em algum lugar e tem pessoas nessa situação que não levaram aquilo para se manter, e você do seu pouquinho ali pode dividir e pode se tornar uma grande bênção. É bem interessante isso. Porém, existem alguns problemas com relação à nossa sociedade, onde o egoísmo ele impera. E Jesus falava sobre isso ali. Jesus falava sobre o mal que era ser egoísta, que corrói o pensamento e o caráter do ser humano. Era isso que Jesus queria mostrar para os discípulos ali. Era ver quem tinha um pouquinho ali, mas que podia ceder para alguém. Uma vez eu ouvi uma certa pessoa pregando e ele falou assim: olha, naquele momento onde a Bíblia diz que houve um grande milagre na multiplicação, qual foi um milagre realizado por Jesus? Eu já fiquei ligado. Ele disse: na verdade, é que muitas pessoas levaram ao alimento e distribuíram entre si. Mas o texto é claro, isso não aconteceu. O que aconteceu de fato foi que uma pessoa apenas levou e distribuiu. Aqueles 5 pães e os peixinhos era mais do que suficiente para ele comer, sim ou não? Sim. Mas ele tinha feito a lição de casa. A sua mãe tinha ensinado que deveria ter escrito ali errado e pronto a ser fiel. E por isso ele foi junto com André a Jesus. Jesus viu ali naquele menino a bondade e ele o utilizou para dar o exemplo. E nisso aí aconteceu um grande milagre. Hoje desse, olha ali, deixa eu contar uma história que aconteceu sábado. Posso? Sábado, nós chegamos na igreja de Cavadeiro e fizemos o que tinha que fazer. E eu tinha algumas visitas para fazer e tinha algumas atividades à tarde, era tudo muito em cima da outra. E de repente o que é que acontece? Eu não podia voltar para casa. Eu moro ali numa rua, não ia perder tempo para ir e voltar. Eu disse assim: pastor, venha almoçar. Eu disse: mas eu não trouxe nada para almoçar. Ele não escutou. E chega lá, tinha algumas pessoas da mesma forma que eu, que não tinha levado nada. Mas ali umas 4 pessoas se juntaram ali e alimentaram 15 pessoas. Eu achei muito interessante a forma que foi feito. Não é a questão de ter feito por uma obrigação, foi o carinho e a preocupação com os demais. Muitas vezes nós não observamos isso. Muitas vezes achamos que o que temos é para nós mesmos, na verdade não. Tudo aquilo que Deus dá na sua mão é para servir alguém. Ninguém é tão pobre que não tenha condição de ajudar alguém. E ninguém é tão rico que não tenha alguma necessidade para ser ajudado também. Para ser ajudado também. Existe uma personagem na Bíblia que eu acho ela fantástica. Chama-se Dorcas, né? Tabita. Essa mulher, ela tem um ministério fantástico ali na cidade de Jope. Tão fantástico que é a única mulher na Bíblia chamada de discípula. E Ellen White, ela faz uma observação fantástica sobre ela. Diz que é uma pessoa necessária e a igreja tem um grande prejuízo com a sua morte. E o que levava a Ellen White escrever isso aí? Vamos dar uma entradinha na história, né? Livro de Atos, capítulo 9, conta a história de Dorcas. Dorcas é uma mulher que, assim, pela história a gente observa que não é uma mulher de baixa renda. A
que era casado. Imagina a sua história, que era de ajudar pessoas, e principalmente com a parte do vestir. Ela providenciava roupas e túnicas, e ali serviu para a ajuda de muitas viúvas e muitas pessoas que necessitavam ali naquela cidade. Também no livro de Atos tem uma história fantástica que é sobre a minha igreja dos sonhos. Vocês conhecem essa história, né? A história da igreja de Atos, onde todos tinham tudo em comum, né? Aqueles que tinham mais, que tinham sua propriedade, distribuía entre todos. Quem tinha 2 túnicas, dava outra. Tudo era repartido. De dia a dia, o que acontecia? Era acrescentado. Mas a igreja vivia de forma unida, vivia em unidade. Quem dera isso fosse assim. Isso é saúde social. A nossa igreja se torna relevante quando nós mostramos o nosso trabalho para quem precisa. Nossa igreja tem que ser relevante a ponto de fazer falta se ela fechar as portas por uma semana. A nossa igreja, ela tem a responsabilidade não apenas de dar o pão espiritual, mas sim também com material. Dividir aquilo que nós recebemos de Deus para com os outros. Isso faz a diferença na sociedade. Voltando para a história de Dorcas, diz que ela adoeceu e veio a falecer. E realmente a cidade, ali, a região, entrou numa comoção, porque perdeu, vamos dizer, a mãe das filhas. A mãe ali dos desprovidos. E havia uma indagação. Sabe qual é a indagação? Como é agora que iremos viver sem Dorcas, sem ela? Eles souberam que Pedro estava ali em Lida, uma cidade próxima, cerca de 17 quilômetros. E algumas pessoas foram lá chamar Pedro. E Pedro chega e vê a comoção, o povo vai em cima de Pedro para mostrar túnicas, roupas. Olha, Pedro, isso aqui foi ela que fez para mim. Ela nos ajudou, até ensinou para que a gente pudesse fazer, mas a gente está aqui perdido, a gente não sabe mais como vai fazer. Isso que a irmã Wagner falou sobre o prejuízo. Uma coisa que me chama a atenção é sobre a questão das ressurreições que Jesus realizou. Todos que Jesus ressuscitou quando andou aqui na terra estão vivos? Não. Estão como? Mortos. Então tinha um propósito da época. Era para que se manifestasse o seu povo. O seu povo. Era isso. Da mesma forma, a gente raciocina com relação a nós. Deus fez com que Pedro ali chegasse e realizasse a manifestação do poder de Deus naquela comunidade. Mas era, sabe para quê? 2 coisas. Primeira coisa, era para suprir a necessidade do povo carente e para que o nome de Deus fosse glorificado e muitas pessoas fossem salvas através daquele milagre. Hoje a gente não precisa que Dorcas ressuscite. Precisa? Hoje a gente não precisa que um rapazinho chegue com um cesto de pão e peixes. Precisa? Sabe por quê? Deus ele tem nos dado o suficiente para suprir a nossa necessidade e para que nós ajudemos a suprir a necessidade que é o. E isso faz parte da nossa comunhão com Deus.
Isso faz parte da nossa formação do caráter. Isso faz parte da busca do caráter perdido. Porque é onde nós perdemos com a entrada do pecado. Hoje a igreja desenvolve muitos programas, mas dentro dos seus programas nunca devemos esquecer a caridade da Deus. Jesus Cristo ele fez muito por cada um de nós. E ainda tem realizado grandes milagres. Mas o maior milagre que ele quer resolver entre os seres humanos é a transformação de um coração, é a transformação da vida, é a transformação do caráter. Mas isso vai acontecer só quando nós observarmos não apenas a nossa necessidade, mas a necessidade daqueles que estão ao nosso lado. E é verdade. Tem uma coisa que eu aprendi logo cedo. A minha satisfação não é em ter, é fazer com que alguém tenha. Mesmo que eu não tenha um recurso, a gente corre atrás de quem? Há muitas pessoas que em verdade necessitam. Algumas pessoas que não levam até algum tipo de vantagens. Mas Deus nos dá o nome de reconhecer. Nós trabalhamos com vidas, nós trabalhamos com salvação. E Jesus sempre agiu assim, suprindo a necessidade de quem ele encontrava e depois dava o pão da vida. Você está aqui hoje nessa noite não é porque você quer apenas, é porque Jesus Cristo tem a misericórdia e é isso que faz você estar aqui. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus é o motivo da gente não precisar de nós. E é verdade. Mas temos que ser usados de uma forma que a misericórdia não seja apenas vinda de Cristo, mas que haja na sua misericórdia. E Deus nos abençoe. Que nunca esqueçamos do que Cristo fez por nós. Que nunca esqueçamos do que Ele ainda faz, mas que também nós devemos ter a ciência do que Ele quer fazer na vida de muitas pessoas através de cada. Amém? Amém.